Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de cláusulas abusivas em contratos de trabalho. Será que já assinou um contrato de trabalho sem ler as cláusulas? Se sim, cuidado! Muitas empresas aproveitam essa situação para inserir cláusulas abusivas nos contratos de trabalho que prejudiquem os trabalhadores. E muitas vezes o trabalhador só se apercebe quando está envolvido numa situação complicada. Hoje irei explicar o que são cláusulas abusivas em contratos de trabalho, como elas podem afetar a sua vida profissional. Hei de falar aqui de exemplos reais que já prejudicaram trabalhadores. Como se proteger dessas cláusulas abusivas antes mesmo de assinar o contrato. Portanto, fica comigo até ao final do vídeo. O que são cláusulas abusivas? São disposições contratuais que colocam o trabalhador em desvantagem excessiva, violando a legislação laboral, os princípios de boa-fé e do equilíbrio na vida dos trabalhadores. Características das cláusulas abusivas em contratos de trabalho. Em primeiro lugar, elas são impostas pelo empregador sem nenhuma possibilidade de negociação com o trabalhador. Criam obrigações exageradas para o trabalhador sem contrapartida justa. Em quarto lugar, contrariam a lei laboral ou retiram os direitos garantidos por legislação laboral. Aqui estou a falar dos direitos do trabalhador. Portanto, estas cláusulas abusivas retiram esses direitos ao trabalhador. Impõem penalizações injustas ao trabalhador. Vamos dar um exemplo prático aqui. Imagina que começa a trabalhar numa determinada empresa e no contrato há uma cláusula que diz: caso o trabalhador decida sair da instituição antes de completar 2 anos de trabalho, terá que pagar uma multa equivalente a 3 meses do seu salário. Esta é uma cláusula abusiva, porque está contra a lei. Em nenhum momento a legislação laboral diz isso, visto que, em caso de o trabalhador pretender sair da instituição nos termos da lei laboral, o trabalhador deve apresentar um pré-aviso e não multas abusivas que dificultam a liberdade de o trabalhador mudar de emprego. Outro exemplo de cláusula abusiva, o segundo neste caso. Após aquele trabalhador sair da instituição, o trabalhador não poderá atuar no mesmo setor por 5 anos. É um exemplo isto. Por que esta cláusula é abusiva? Isso limita o direito ao trabalhador de exercer a sua profissão. Terceiro, nós temos empresas ou instituições que exigem ao trabalhador jornada excessiva sem remuneração. Exemplo, o trabalhador pode ser convocado para realizar horas extras sem aviso prévio e sem o direito de pagamento adicional. Por que esta cláusula é abusiva? A legislação exige o pagamento de horas extras para qualquer trabalhador que exceder as 8 horas normais de trabalho. Se não for em pagamento de numerário, a instituição deve compensar este trabalhador através de uma folga ou descanso. O que a lei moçambicana diz quanto a esta cláusula abusiva? Nenhum trabalhador pode ser forçado a fazer horas extras sem remuneração. A empresa precisa respeitar os limites legais, como, por exemplo, o máximo de 2 horas extras por dia, pagamento adicional conforme a legislação, descanso adequado entre os turnos. Aqui estou a falar daquelas empresas que trabalham em regime de turnos, como as clínicas, as fábricas, etc. Portanto, e o não pagamento
de horas extras ou horas adicionais, porque o horário normal ou as horas normais de trabalho, falando de Moçambique, são 8 horas diárias. Posso vos dar um exemplo aqui concreto. O trabalhador se compromete a realizar atividades fora de expediente sem receber nenhuma remuneração extra. Por que essa cláusula é abusiva? A lei garante o pagamento de horas extras ou adicionais. Neste exemplo, falo de um trabalhador que trabalha em regime de turnos, fez horas extras noturnas. O que diz a lei quanto a isto? As horas extras devem ser pagas com acréscimo de 50% sobre o valor normal, se o trabalhador prestar horas extras antes das 0 horas. Digo 0 horas. E temos outros exemplos, como a penalização devido a faltas ou ausências no local de trabalho. Se um trabalhador falta um dia, terá o desconto do dobro. Isso não faz sentido. Portanto, essa cláusula é abusiva. Apesar de este trabalhador ter faltado no local de trabalho, não pode-se tomar essa medida abusiva, porque está contra a lei. Quem falta um dia tem o desconto de um dia, nunca o dobro do dia. E não só, se houver justificativa válida, este trabalhador pode não ser descontado, porque justificou. E a lei prevê a justificação de ausências no trabalho, porque pode ser por vários motivos, doença ou um problema social que fez com que aquele trabalhador não comparecesse no local de trabalho. Quais são as consequências para as empresas que usam cláusulas abusivas em contratos de trabalho? Existem aquelas empresas que, mesmo sendo chamadas de atenção pelas autoridades, resistem à mudança, continuam a usar essas cláusulas abusivas nos contratos de trabalho. Portanto, podemos ver o que acontece com essas empresas. São vários riscos que as empresas correm. O primeiro risco, a empresa pode ser obrigada a indemnizar o trabalhador através de processo laboral. Segundo, as autoridades aplicam multas pelos prejuízos causados aos trabalhadores. Terceiro, são os danos à própria reputação da instituição, porque se a empresa tem essas cláusulas abusivas e passam vários trabalhadores, a empresa fica manchada, a marca da empresa em causa. E também perde talentos, né? Porque nenhum talento mesmo pode trabalhar numa empresa que tem contratos desta natureza. Um caso recente, por exemplo, e real, uma grande empresa foi condenada a pagar uma multa por exigir que os funcionários assinassem contratos com cláusulas abusivas. O que fizeram aqueles trabalhadores? Reuniram-se, fizeram um baixo-assinado e meteram queixa na direção de trabalho. Neste caso, no Ministério de Trabalho. E este Ministério acolheu esta preocupação dos trabalhadores porque tinham toda a razão. Portanto, os trabalhadores têm como identificar as cláusulas abusivas? Sim. Primeiro, lê o contrato com muita atenção. Significa que antes de assinar um contrato de trabalho, deve perceber todas as cláusulas. E se tiver alguma dúvida, fazer questão de perguntar antes de assinar. Consulte o seu advogado, um advogado que entende de contratos de trabalho. Questione cláusulas injustas. Se algo parecer errado, converse com a empresa ou advogado. E o importante é conhecer a legislação laboral. A legislação laboral nós temos em forma digital que qualquer trabalhador ou candidato ao emprego pode muito bem ter. É só baixar na internet, conhecer as cláusulas contratuais antes da assinatura de contrato. É muito importante. Portanto, se já assinou o contrato de trabalho e descobriu a cláusula abusiva depois, pode reclamar à instituição. Se não tiver sucesso na instituição, pode fazer isto judicialmente, porque o contrato de trabalho é uma relação
jurídica e o trabalhador nunca pode ficar com nenhuma dúvida. Não pode ser prejudicado num contrato de trabalho. Agora que sabe identificar as cláusulas abusivas, não se deixa enganar. Se já passou por algo assim, partilha nos comentários a sua experiência. E claro, não esqueça de deixar um like e subscrever-se no canal para receber mais conteúdos sobre o direito laboral e recursos humanos. Até o próximo vídeo.